Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. E dentro desta obra nós nos encontramos no prólogo que corresponde aos 9 primeiros capítulos. E no prólogo nós iniciamos a sessão que pode muito bem ser intitulada de assistência ao próximo, ou cuidado para com o próximo. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 3, versículo 29, que diz assim para nós: Não maquines o mal contra o teu próximo, quando ele habita contigo confiante. Essas palavras, na verdade, são para nós um chamado da parte de Deus a imitarmos a sua santidade. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo, diz o Senhor. Vivei a santidade do Senhor, ou seja, vivei a sua lealdade, a lealdade que Ele tem para conosco. Viver a fidelidade que Ele tem para conosco, a sua retidão. Pois bem, quando aqui no livro dos Provérbios está dizendo para nós, está a se dar estes conselhos que nós ouvimos desde lá do versículo 27, que iniciou esses conselhos de assistência que nós precisamos dar ao próximo. A nossa relação com o próximo precisa ser marcada pela santidade. Significa dizer que nós precisamos nos relacionar com o próximo do mesmo modo como Deus se relaciona conosco. Deus sempre quer o nosso bem. Deus quer a nossa salvação. Deus nos ama. Deus sempre nos faz o bem. Deus nunca arquiteta o mal, até porque Ele não é o autor do mal e nele não pode habitar o mal. Ora, se em Deus não pode habitar o mal, isto também significa dizer que Deus não pode habitar onde há o mal. A presença de Deus e a presença do mal não coexistem. Deus não suporta, não tolera conviver com o mal. Deus, portanto, quer que nós limpemos o nosso coração, que esta pureza seja, portanto, uma limpeza do ser. O autor do livro dos Provérbios está dizendo para nós que nós precisamos purificar o nosso coração. Não maquines o mal contra o teu próximo, quando ele habita contigo, confiante. Aquilo, como nós dizemos no popular, cortar o mal pela raiz. Nós sabemos que nós estamos sujeitos a desenvolver sentimentos ruins, sentimentos que muitas vezes envenenam o nosso coração no nosso relacionamento com o próximo, inclusive com as pessoas que são mais próximas de nós, as pessoas com as quais nós convivemos, até porque nós vamos nos deparando com os seus defeitos, os defeitos dessas pessoas, e elas também vão se deparando com os nossos defeitos. Se nós não formos vigilantes, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos permitir que a decepção que nós temos com o próximo, que é natural nós nos decepcionarmos com as pessoas. Então, decepcionar-se é algo natural que inclusive faz parte do dia a dia. Quantas vezes nós nos decepcionamos com atitudes do nosso cônjuge, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, da nossa namorada, do nosso namorado. Enfim, é comum, é normal nós nos decepcionarmos com atitudes das pessoas.
O problema é o que nós fazemos com essas decepções. Nós permitimos que elas se tornem um veneno que vai corroendo a nossa alma e que vai fazendo com que nós possamos ir alimentando sentimentos ruins em relação às pessoas. Olha, uma das obras de misericórdia, que inclusive eu me recordo que a citei, se não me falha a memória, ontem, na meditação do versículo de ontem, obviamente eu não citei todas as 14 obras de misericórdia. Eu me lembro que fui citando as que me recordava e me recordo que citei esta, que é suportar com paciência a falha dos outros. Esta obra de misericórdia nos faz, portanto, tomar o antídoto contra o veneno da malícia, o veneno da malícia que tenta fazer com que nós destruamos o próximo, que faz com que nós queiramos fazer o mal para o próximo. E muitas vezes, esse mal que nós queremos fazer, ele vem travestido de bondade, ele vem travestido de bem. Às vezes nós queremos dar uma lição numa pessoa, essa lição que nós queremos dar, muitas vezes, inclusive nós mesmos, tentamos dizer para nós e nos iludir que se trata de um ensinamento, se trata de um ato de justiça, enfim, e no final das contas, lá no íntimo, lá no fundo, se trata de uma atitude de vingança. Se trata de uma atitude de tentar fazer com que o próximo desça à sua indigência. E descendo à sua indigência, possa perceber o quanto é mal. Sim, muitas vezes nós sentimos gozo em mostrar o quanto o outro é mau. Até porque nós findamos assumindo uma atitude de superioridade, como se o mal também não habitasse em nós. Como se nós também não fôssemos, muitas vezes, habitação da maldade. Jesus não nos impede que nós façamos correção fraterna, que nós nos corrijamos uns aos outros. Ao contrário, Jesus até nos dá um mandamento de realizarmos a correção fraterna. Jesus não nos impede disso. Jesus nos manda que nós corrijamos o irmão quando o irmão erra, quando o irmão peca. Jesus fala isso. E inclusive quando ele peca contra nós. Jesus fala isso. Está lá no capítulo 18, não me recordo exatamente quais os versículos, mas está no capítulo 18 do Evangelho segundo São Mateus. Mas Jesus, ao mesmo tempo, nos diz que nós, antes de querermos tirar o cisco que está no olho do irmão, nós precisamos querer tirar a trave que está no nosso olho. Não estamos impedidos de enxergar a maldade que está presente no irmão, inclusive adverti-lo, inclusive chamar a atenção e conscientizá-lo do mal que está nele. Mas antes de tudo, nós somos chamados a olhar o mal que muitas vezes nos espreita e que não só nos espreita, mas que encontrou morada dentro de nós. Olhar para esse mal, vigiar contra ele, lutar contra ele e retirá-lo de nós. E retirando este mal, preenchê-lo com a bondade, preencher o nosso ser com a bondade divina. É isso que o Senhor nos convida a fazer. Não permitir que o mal se instale dentro de nós. Primeiro pensamento mal é renunciar. O primeiro sentimento mal é renunciar, colocar nas mãos de Deus. Buscar exatamente, se vem um pensamento mal, buscar um pensamento bom. Se vem um pensamento ressaltando a falha daquela pessoa,
se vem o pensamento querendo, de algum modo, causar um dano àquela pessoa pelo mal que ela fez contra você, se vem um pensamento desse tipo, de imediato buscar em Deus recordar-se das virtudes daquela pessoa. De imediato comprometer-se em ser sincero com essa pessoa e apontar, mostrar para ela qual o mal, qual o erro que ela realizou. E não ficar alimentando, permitindo que este erro vá te afetando e te corroendo. É isso que Deus espera de nós. Não maquines o mal contra o teu próximo. E principalmente, quando ele habita contigo, confiante. Aliás, Santa Teresa d'Ávila dizia assim: o amor de Deus não pode habitar em uma alma que alimenta a suspeita, a má vontade ou a calúnia contra seu irmão. Esses são venenos que retiram Deus da nossa alma, do nosso ser, do nosso coração. A calúnia ainda é pior do que o alimentar a suspeita, porque quando você calunia, você está propagando essa suspeita. Enquanto você suspeita, você está simplesmente pensando mal do outro, o que em si já é algo ruim. Mas quando você calunia, você está partilhando com outras pessoas esses pensamentos maus. Ou seja, você está se envenenando e está envenenando outras pessoas. Está dando para você a bebida da morte, a bebida da condenação, e está dando também para os outros o cálice da morte, o cálice da condenação. Portanto, peçamos ao Senhor que nos dê um coração puro, um olhar puro. Jesus dizia para nós, e é com esta palavra que eu quero finalizar. Jesus dizia para nós, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 11, nos versículos de 33 a 36, diz isto: ninguém acende uma lâmpada e a põe em lugar oculto ou debaixo da amassadeira, mas sobre um candeeiro para alumiar os que entram. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ele será inteiramente iluminado, como sob a brilhante luz de uma lâmpada. O olho, a forma como você enxerga o mundo, a forma como você enxerga as pessoas, é a lâmpada da sua alma. O olho, portanto, o olhar, como você vê as coisas, é o que reflete os sentimentos que estão no seu coração. Jesus está dizendo: vê que o teu olho seja a luz, para que todo o teu corpo seja luz, para que todo o teu corpo seja iluminado, para que a forma como você, como o seu corpo, lida com as pessoas, seja uma forma de luz, uma forma de bênção, uma forma que atrai a graça de Deus. Não um corpo que repele, mas um corpo que acolhe, um corpo que abraça, um corpo que transmite calor, calor de graça, calor humano. Não um corpo que tira, que causa impaciência, que causa incômodo nas pessoas, mas um corpo que onde chega é bem acolhido, porque faz com que as pessoas também se sintam acolhidas e se sintam em paz. Se o seu corpo é assim, é porque todo o seu ser é assim. E se todo o seu ser é assim, é porque o seu coração é puro, é porque a sua alma é pura, é porque a sua forma de olhar as pessoas, de olhar o mundo, é com o olhar de Deus. Peçamos ao Senhor esta graça, para que deste modo nós possamos ser livres de todo o mal e não espalhar o mal, mas espalhar simplesmente a semente do amor, a semente do bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.